vamos lá. Saúde. Quero falar sobre a saúde. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, vereadores, mas foi encerrado o contrato com a empresa terceirizada Mahatma Gandhi, que era uma organização social cheia de rolo Brasil afora, e ela tinha um contrato aqui com São José e também foi encerrado. Com o encerramento da Mahatma Gandhi, vários profissionais foram demitidos, que eram contratados pela empresa, que agora não estão mais trabalhando na saúde em São José. E um desses profissionais que não estão mais em algumas UBSs, nem na Policlínica de Barreiros e nem na Policlínica da Forquilinha, são as técnicas e os técnicos em saúde bucal. Então nós não temos mais aqueles que estavam na Mahatma Gandhi para dar essa assistência para os dentistas e para as dentistas. E daí veio um memorando da Secretaria de Saúde, encaminhada a essas unidades e também às policlínicas, para os dentistas, dizendo que com o término do contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Mahatma Gandhi, implicará na descontinuidade da disponibilidade de técnicos de saúde bucal. Isso é terrível. E como tem a necessidade de garantir a continuidade na assistência às pessoas, à população, foi pedido para que... Pedido não, né? Não é pedido, está sendo mandado que os cirurgiões dentistas vão ter que trabalhar em duplas, um auxiliando o outro, um fazendo daí o papel de técnico em saúde bucal e o outro podendo atender, ou individualmente. E também a higienização, lavagem, esterilização dos instrumentos ficarão sob responsabilidade das técnicas em enfermagem, porque nós não vamos ter as técnicas de saúde bucal nesse período, que a gente não sabe qual é o período, porque não está aqui. Esta medida é excepcional e temporária, válida até a regularização do quadro profissional, mas a gente não sabe quando que vai ser regularizado o quadro funcional. Se vai ser agora com o novo concurso público da saúde, ou se vai ser com uma contratação de uma nova empresa terceirizada. Qual que é a nossa preocupação? Primeiro, o atendimento na ponta, a população. Segundo, a sobrecarga de trabalho para aqueles que vão estar ali. Aliás, falando em técnica de enfermagem, né, a gente não precisa falar mais muita coisa, né, sobre qual é o salário de uma técnica de enfermagem hoje em São José e de uma auxiliar de enfermagem, dos técnicos, que não condizem conforme a lei federal, que foi prometido ano passado na campanha. Então, já temos um salário defasado. Agora vão ter que fazer também um trabalho, nesse período, que a gente não sabe qual é, das técnicas de saúde bucal. E daí eu estava dando uma vasculhada nos processos para entender, mas por que não contratam alguém se dá para contratar? E existe um processo seletivo aberto, que foi lançado em 2022 e foi prorrogado por mais 2 anos em junho, dia 7 de junho do ano passado. Então vale até 2026. Daí eu fui dar uma olhada, mas quantas pessoas foram chamadas? Foi chamada uma só. Uma só no dia 8/10/2025, que é uma ACT. É um cargo temporário. Mas por que não chamam, já que está aberto, chamam agora, de forma temporária, porque se eu não me engano, tem 29 inscritos no processo que foi lá em 2022, para dar suporte, enquanto não temos essa resolução, enquanto esse problema não é resolvido, para que os dentistas, as dentistas não fiquem sem os técnicos de saúde bucal. Daí eu fui dar uma olhada para entender também quantos efetivos nós temos na rede de saúde bucal. Vereador Caê, nós temos apenas 9. E é pouco, porque nós temos... Eu não quero errar, mas nós temos mais de 50 dentistas em toda a rede. Tem aqueles que são 20 horas, daí o técnico de saúde bucal com 40 horas consegue pegar 2 de 20 horas, mas tem dentista de 40 horas. Esse de 40 horas, se tem um posto com 2 dentistas de 40 horas, tem que ter 2 técnicos de saúde bucal. Então, a prefeitura, eu quero crer que está nos vendo aqui, que nos dê essa resposta. Por que enquanto não se tem essa saída, se vai ser contratada uma nova OS, ou se vai ser chamado do concurso público da saúde, porque lá aparece só uma vaga, que eles botam sempre só uma vaga, por que não contratam esses técnicos temporários, vereador Caê?
porque daí os dentistas que estão atendendo ali no posto de saúde vão continuar fazendo o serviço como tem que ser feito. E a gente sabe que a fila é grande. Então, se o dentista vai, por exemplo, trabalhar sozinho, vai ser um atendimento mais demorado. Se é mais demorado, isso vai refletir aonde? Na fila das pessoas que precisam do atendimento. Então, peço para que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde nos responda o porquê que não chamam se nós temos um processo seletivo aberto que foi prorrogado ano passado e que foi chamado apenas uma pessoa. Uma pessoa. E eu quero, né, reforçar mais uma vez o pedido. A gente sabe que não vai ser encaminhado esse ano, né, não adianta a gente iludir os técnicos de enfermagem nem os auxiliares, não vai ser encaminhado esse ano, mas que a Prefeitura, pelo menos nesse ano de 2025, deixe pronto o plano de cargos e salários dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem de São José, para que eles recebam os 70% que recebe o enfermeiro, que o auxiliar receba 50% do que recebe o enfermeiro, porque isso é legislação federal, tem que ser cumprido. E ponto final. Então, que ano que vem, no começo do próximo ano, a gente já tenha isso aqui protocolado para que a gente possa aprovar e para que eles recebam um salário digno. Digno, porque hoje não está. E é um serviço essencial que está ali na ponta, atendendo a comunidade de todos os cantões aqui de São José. Então é isso que a gente espera, para que a partir do ano que vem a gente tenha técnicos de enfermagem e auxiliares que recebam aquilo que merecem. Por fim, a gente tem visto, eu fiz uma postagem essa sexta-feira, a gente tem visto propaganda do governo municipal como nunca se viu antes. E eu conheço bastante o governo estadual como nunca se viu antes. E eu conheço bastante o governo estadual, eu acompanho a publicidade desde 2003, quando o Luiz Henrique assumiu. E sempre se gastou bastante dinheiro com publicidade, diga-se de passagem, que é algo que eu não consigo entender. Se fosse campanhas institucionais, e eu digo, tanto o município, quanto o estado, como também o governo federal. Institucional é quando tem que fazer uma campanha para vacinar, quando tem que falar de um concurso público, de uma questão de saúde. Agora, eu nunca vi na história de Santa Catarina, porque tem gente que gosta de falar que nunca na história se fez tanto em Santa Catarina. Mentira. Eu nunca vi tanta propaganda em Santa Catarina. Ninguém viu, na verdade, tanta propaganda em Santa Catarina. É outdoor que não acaba mais. Em tudo que é lugar. Mas daí eu convido, vai dar uma volta na SC281, vai até Angelina, vai daqui a Angelina para ver como é que tá as coisas. Porque tá cheio, a propaganda da Estrada Boa é um bocado. Daí eu fui dar uma olhada na dotação orçamentária, é 225 milhões só para comunicação. 225 milhões. E para 2025, em São José, são 900 milhões de recursos próprios. Ou seja, a prefeitura tem que tocar educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, assistência social, pagar salário, botar lombada, placa. Está certo que esse ano não está botando nada, né, porque parece que não tem dinheiro, mas é 900 mil reais de recurso próprio. A comunicação do Estado tem 25% só para fazer publicidade, propaganda, correspondente ao que tem em São José. Ou seja, 25% do orçamento de São José, que é a quinta economia do Estado e a quarta maior cidade em população, 25% é para torrar em propaganda. Que é um absurdo, que é um absurdo. E daí eu sempre digo, o desafio é o seguinte, o gestor, seja ele federal, seja ele estadual ou municipal, para de fazer propaganda e deixa a pessoa sentir na pele para ver se melhorou. Hoje eu vi uma publicação lá do Hospital Regional. Eu nunca vi tanta gente esperando na emergência. Nunca vi, acho que está no canal Calamidade. Então deixa a mãe ir lá no hospital para ela falar se o governo está bom. Deixa o cidadão pegar o carro e ir para Jaborá, lá para São Miguel do Oeste, para ver como é que está. Pega aquela estradinha de Joaçaba até Concórdia, passando por Jaborá ali. Ali eu conheço bem. Ou faz o seguinte, como é que está a segurança pública nos cantões? Ou melhor, dá uma olhada nas escolas. Porque se tu não tiver publicidade e o negócio estiver bom mesmo, daí as pessoas vão perceber.
Porque a publicidade, ela te dá uma sensação muito fácil de tu achar que tudo está bom, que tudo está bonito. Ainda mais com esse advento da rede social. Então esse é o desafio. Deixa as pessoas sentirem na pele se está melhor mesmo. Pelo tempo de 10 minutos na tribuna, a vereadora